Pessoal, só para a gente ver como podemos melhorar nossos processos de memorização. Fiz um intervalo, decidi ler rapidamente as competências da brigada e vamos ver quantas delas eu me recordo por causa dos desenhos. Eu desenhei uma pombinha da paz, vai ficar feia aqui, só dá para saber que é por causa do biquinho, que diz respeito a atuar com força de dissuasão. E também tem um inciso logo abaixo que fala em atuar repressivamente. Claro que eu desenhei um caça-cetetezinho, o famoso que está escrito direitos humanos aqui. Sim, tem que ser exemplo trágico, exemplo banal, exemplo engraçado para a gente se recordar. Também com exclusividade ressalvada a competência das Forças Armadas do policiamento ostensivo. Aqui eu não desenhei nada, mas daria para desenhar uma viaturazinha. Também eu desenhei uma árvore quando diz respeito ao policiamento ambiental, que é uma das competências que é tratada. Inteligência eu só escrevi Intel, porque eu já tinha usado ali a lupa para alguma outra coisa que eu não me recordo. Eu também utilizei, eu desenhei uma motinho da Ruder para fiscalização de segurança particular. Enfim, foi o que eu consegui recordar de cara com uma leitura rápida. Então a dica é, memorize utilizando-se de exemplos de maneiras engraçadas. Não vale a pena a gente estudar só com texto e depois de uma semana já esquecer o conteúdo. Já contei para você que eu estou fazendo Eu comprei um livrinho para ficar treinando desenho, eles ainda estão ruins, mas estou melhorando, estou ficando otimista. E falando em ficar otimista, vamos dar uma olhada na questão 46. Essa aqui eu acho que daria para matar de uma maneira também só utilizando a lógica. Vamos ver. De acordo com o Estatuto dos Militares Estaduais, slide na tela, o sentimento do dever, a dignidade militar, o brio e o decoro da classe impõe a cada um dos integrantes da brigada conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observação dos seguintes preceitos da ética. Olha que legal. Esse bizu até que eu dei antes da prova, então é algo que eu fico feliz. Preceitos da ética do servidor militar. Página 4, nosso guia de consulta. Primeiro eu coloquei as manifestações essenciais do valor policial militar. Vem comigo aqui, Lourenço. O que eu havia recomendado antes da prova? Vale a pena primeiro tu estudar as manifestações do valor policial militar? Porque assim, os preceitos da ética, que são maiores, tu não precisa decorar, caso a banca tente colocar um preceito da ética como valor ou um valor como preceito da ética. Antes de estudarmos os preceitos da ética, vamos falar do valor, que eu descobri uma maneira simples da gente recordar as principais palavras mágicas dos 5 incisos. Quais são as 3 coisas mais importantes da vida? Da sua eu não sei, mas da minha eu divido em fé, religião. Depois vem o trabalho, que é uma VTR da Brigada Militar. Mas antes do trabalho vem o amor. Bora lá, palavrinhas mágicas que me remetem à brigada. Dedicação para perseguir os bandidos e zelo para não bater a viatura e ela continuar brilhando. Brigada militar, dedicação para perseguir, zelo para não bater a viatura e não ficar pobre depois. Em relação ao amor. Amor à profissão policial militar. Amor à tua mina, né? Entusiasmo. O amor gera em nós o entusiasmo. Tu quer comprar rosas? Tu quer comprar um buquê de flores? Um corneto aqui parece. Essa rosa ficou muito feia. Caixas de chocolates. Então tu fica entusiasmado pensando nela. Só que vocês sabem como é. Quando tu ama alguém, especialmente se tu é homem amando uma mulher, ou não sei no relacionamento de vocês, mas eu noto que a mina tá sempre cobrando o cara. Olha o chicotinho aqui. Porque na prática é sempre uma discussão para o homem se aprimorar, ser uma pessoa mais elevada. E por isso que o relacionamento é ótimo para a vida, porque nós nos tornamos pessoas melhores. Então na base do chicote é que surge o aprimoramento. Olha a história louca que eu decidi criar para lembrar dessas principais palavras mágicas. Só para ver se você não se esqueceu delas. Primeiras 2, da brigada.
que eu faço para ir atrás dos bandidos? Dedicação. E cuido para não bater a viatura? Zelo. Amor, entusiasmo e aprimoramento na base da cobrança. E para fechar, o mais importante de tudo, a fé na elevada missão da Brigada Militar. E a religião tem muito disso. A separação entre o corpo e a alma. Fé e espírito de corpo. Aqui o corpo e aqui o espírito subindo. Fez algum sentido para você? Pelo menos foi a maneira que eu subdividi e deu para gravar as palavrinhas mágicas de uma maneira de decoreba. Aqui, quando falou em valor policial militar, eu me recordo dos fundamentos da Constituição. E por mais que os preceitos da ética e as manifestações de valor policial militar sejam orientações de como deve agir, e não há nenhuma separação prática tão grande, mas para fins de prova, não tem. Se o valor policial militar está rotulado e são aqueles 5 incisos, tem que dar uma decoradinha. E essa historinha aqui é o que me facilita gravar. Gravadas as palavras da dedicação, zelo, amor, entusiasmo, aprimoramento, fé na elevada missão e espírito de corpo, nós podemos falar dos preceitos da ética, porque sabemos agora que esses 5 são manifestações do valor e agora os preceitos da ética vai ser o que vai sobrar. Só que essa questão, ela não fez uma separação entre valor policial militar, manifestações, ou preceitos da ética. Na verdade, ela só fala dos preceitos da ética. E a separação aqui, Kaiser, serviria para matar a questão? Não. Mas poderia ser assim. Poderia ter caído dessa maneira. Lourenço, vamos colocar o slide. Então, vamos lá. São manifestações, são preceitos da ética do servidor. Exceto, então está pedindo a errada. Vamos ver se a primeira é errada. Acatar as autoridades civis, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A autoridade civil, que é o nosso governador, ele é uma autoridade civil, mas é nosso chefe. Ser justo e parcial nos julgamentos dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Essa aqui seria uma questão que nós mataríamos com a lógica, mesmo sem saber os preceitos da ética. Porque não faz sentido o cara ser parcial. Ele deve, na verdade, ser imparcial. E já que pedia exceto, a letra B é o nosso gabarito. Não paremos aí, vamos aproveitar para estudar mais preceitos da ética. Abster-se de fazer uso do posto ou graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza, ou contato, ou para encaminhar negócios particulares de terceiros. Meu primo tem uma empresa de segurança privada, mas a gente da brigada dá um apoio pro cara. É disso que o cara tem que se abster. Está correto, mas não é gabarito porque está pedindo exceções aos preceitos da ética. Assertiva D. Conduzir-se mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e decoro. Tem uma imagem muito interessante, Lourenço. Vem comigo aqui rapidinho, só para contar uma história para essa aula não ficar tão maçante, mas até que está divertida. De um pessoal da Polícia Penal, que foram para uma balada e na balada começaram a cantar as músicas de curso de formação. E gravaram vídeos, caiu na net e os disciplinas do curso ficaram pias da vida. Mas enfim, é aquela orientação geral de respeito e decoro. E a fotinho na balada é o que mais nos recorda disso. Especialmente por esse caso recente. Para fechar, praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. Também é preceito da ética e está correto. Lembrando que o inciso 13, espírito de corpo, orgulho do servidor pela organização onde serve, na verdade é uma manifestação do valor policial militar. Fé, espírito, vem comigo, Lourenço, vamos ver se eu gravei aqui de cabeça. Dedicação, zelo, amor, entusiasmo, aprimoramento, para fechar, fé na elevada missão e espírito de corpo. As palavrinhas mágicas do valor policial militar. Bora que estamos na questão 47. Questão 47,
no slide 36, nosso guia da aprovação. E página 5, aliás, slide 36, 12 slides e página 5 do guia da aprovação. Vamos ler a questão 47, que ela pode ser resolvida com base na Lei 10.990. Lembrando que as legislações que mais foram cobradas no último CTSP foram a Lei 10.990 e também o Regimento Interno da Brigada Militar. Foram as legislações mais cobradas. Isso significa que serão cobradas nos próximos? Não sei, porque são retiradas de um banco de questões. Então, as outras legislações que estavam no edital não foram contempladas, talvez por uma questão de sorteio mesmo. Acabou não sendo tão proporcional. Conforme previa a Lei da Carreira dos Servidores Militares do Estado do Rio Grande do Sul, as qualificações policiais militares, QPM da Brigada Militar, são constituídas pelas graduações de soldado nível 3, 2 e 1, segundo sargento e primeiro sargento. A progressão para o nível 1 da graduação de soldado será automática após quantos anos de carreira? Essa aqui é fácil para vocês, para quem é praça, para quem é soldado, porque sabe enquanto vai progredir. Eu sei que o interstício para ser capitão são 8 anos, inclusive esse assunto foi cobrado no nosso aulão de véspera, e também que tem que ficar deve ficar 3 anos em órgão de execução. Eu não vou nem colocar as assertivas, é com você. Quantos anos para ser soldado nível 1? Gabarito, 20 anos. Para soldado nível 2, que na verdade seriam 10. Isso está na página 5 do nosso guia da aprovação. Vamos marcar o gabarito aqui, 20 anos. E é só lembrar dessa idade mágica de 20 anos. Se eu botasse uma mulher bonita, eu ia me incomodar. Então botei esse cara aqui, que se não fosse as sobrancelhas feitas e o cabelo comprido, ia ter jeito de brigada. Ah não, ele tá barbudo também. Esquece. 20 aninhos, a idade em que a mágica acontece. Vamos falar de coisa boa agora, vamos falar de licenças, questão número 48. Acerca das licenças, nos termos do Estatuto dos Militares Estaduais, assinale a alternativa correta. A licença para tratar de interesses particulares, por isso que eu coloquei essa imagem aqui, o cara decidiu modelar e largar a BM, deixar o cabelinho crescer, não pode ser negada, ainda que o afastamento for inconveniente ao interesse do serviço. Vem comigo, Lourenço. E aí, o que você diria? Pessoal, licença para tratar de interesse particular, pode voltar para o slide, por favor, Lourenço. Na verdade, pode ser negada sim, se for inconveniente. Afinal, é para tratar de interesses particulares. Isso está constando no artigo 71 da Lei 10.990. Pensa, faz sentido negar se for inconveniente, já que os interesses são particulares. É algo até meio lógico. Assertiva B. A licença para tratar de interesses particulares é não adiantável, ou seja, o servidor militar poderá reassumir o exercício do cargo somente no final do decurso da licença. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas eu achei uma boa tentativa de enganar. Mas na verdade não. Conforme o artigo 71, parágrafo 3º, ele pode a qualquer tempo reassumir o exercício do cargo. Para a gente gravar, vamos usar duas imagens aqui. Primeiro, o stop. Eu vou colocar aqui, vou desenhar aqui uma placa de stop. Saiu tudo, saiu terrível. Vem para cá que eu vou para o quadro. Vem comigo, Lourenço. Aqui, aqui, aqui. Ah, foi. L-tip, 2 desenhos para gravar as duas informações que acabamos de aprender com base nas questões. Primeiro, ela pode ser negada se inconveniente para a administração. Segunda informação, vamos dizer um relógio. Pode voltar a qualquer tempo. Dá para desenhar até 3 relógios, assim, para fazer aquela referência a qualquer tempo mesmo. Bah, na verdade, qualquer tempo nada, né? Eu desenhei todos os relógios marcando 3 horas. Aí. Se desenhar em horários diferentes, para aqui, agora sim vai ficar verossímil o desenho. Aqui, aqui, aqui e aqui.
Voltou para o slide, Lourenço, por favor. Assertiva C, lê-la com calma que enquanto isso eu apago o quadro. Na licença para tratamento de saúde própria de ofício, o servidor militar pode recusar-se à inspeção médica. Faria algum sentido alguém recusar uma inspeção médica desse médico parece ser uma pessoa super parceira? Ficaria melhor se eu botasse uma mulher bonita, daí sim, pô, ninguém ia da maioria dos pratos, né, que são homens, daí sim que o pessoal não ia querer recusar. Piadinhas à parte. Não faz sentido dizer que isso aqui seria verdadeiro. Se recusar a inspeção médica, jamais isso seria autorizado por lei, e tem também previsão expressa no artigo 72, parágrafo 2º da Lei 10.990, que está previsto aqui na nossa página 6 do Guia da Aprovação. Nem pensa duas vezes, não faz sentido, já arrisca. Pelo nascimento ou pela adoção de filho, o servidor militar terá direito à licença de paternidade de 90 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Cuti-cuti, que bebê bonitinho, bem pequenininho. E aí me diz, verdadeira ou falsa essa assertiva, segundo a Lei 10.990? Gabarito. Errado. Na verdade, são 30. Aquele mesinho de férias para o papai dar uma ajuda para mames. E a assertiva é a interrupção da licença capacitação e da licença para tratar de interesses particulares pode ocorrer em caso de emergente necessidade e segurança pública. Pensa comigo, licença capacitação, aqueles 3 meses, e licença interesses particulares. Se, assim como aconteceu em São Paulo, uma organização criminosa começa a tocar o terror, faz sentido a gente interromper essas licenças que não são de extrema necessidade para convocar os caras? Faz sentido. Então, esse aqui é o nosso gabarito. E olha que legal. Na verdade, a interrupção da licença de capacitação e da licença para tratar de interesses particulares pode acontecer em 6 hipóteses. Interrupção da licença para tratar de interesses particulares e licença capacitação podem ser interrompidas em 6 hipóteses. Vem comigo, Lourenço. Nós vamos aprender elas agora. Eu vou colocar as imagens e nós vamos comentar uma por uma. Slide na tela. Primeira delas, em caso de mobilização e estado de guerra. Olha que legal essa imagem do blindado. Pessoal, a guerra da Ucrânia mostrando como um dos lugares mais perigosos do mundo na atualidade é dentro de um blindado, devido aos drones que fornecem informações muito precisas à artilharia, sem contar as minas antitanque. Enfim, a doutrina russa de guerra valia-se muito de blindados e eles acabaram sendo prejudicados nesse sentido. Conta essa historinha da guerra para você se recordar que o primeiro caso em que nós podemos interromper a licença de interesse particular e a licença de capacitação é o estado de guerra. E eu vou dizer para vocês, pessoal, o que eu mais queria no tempo livre era poder ter um sítio. Um sítio tranquilo, com um cavalinho, com feno, com uma casinha e com uma plantação. Eu falei que eu queria ter um sítio, eu não falei que eu queria trabalhar em estado de sítio. E é essa a hipótese. Estado de sítio. Quando houver o estado de sítio, nessa situação eu posso interromper as 2 licenças que estamos falando. Lourenço, vem comigo aqui. Quais as 2 licenças que nós estamos tratando do rol de hipóteses que podem ser interrompidas nessas situações? São 2. Diz para mim. A primeira delas, eu vou dar uma dica. Aqui é um lápis aqui, tá? E um óculos. Óculos do Harry Potter. A primeira delas, a capacitação. E a segunda delas, interesse particular. Vou desenhar uma câmera aqui para a gente fazer referência ao cara que quer modelar. Voltou para o slide. Além do estado de sítio, para cumprimento de sentença, a famosa batida de martelo do juiz, que importa de restrição da liberdade individual,
Inciso 5, para cumprimento de punição disciplinar, conforme regulamento da força. Eu coloquei isso aqui, uma referência, punição disciplinar. Punição, a palavra é forte, o chicote. E também tem uma referência à revolta da Chibata. Punição militar. Dá para tentar fazer uma força, para entender. Último caso, que não era o da questão, ou melhor, últimos casos. Pronúncia do júri. O cara foi pronunciado, ou indiciação no inquérito, policial militar. Indiciação no IPM. Espera que eu vou desenhar aqui em verde, porque o verde faz uma referência melhor ao militar. Aqui, as 5 hipóteses, 1, 2, 3, 4, 5, na verdade 6, mais o caso aqui de emergente na necessidade de segurança pública. Olha só, olha para elas como se não houvesse amanhã, tenta gravar a imagem e a informação que já já você vai ser desafiado a se recordar de todas. Será que vai ter consulta da imagem? Será que vai ser no quadro em branco? A bomba vai estar contigo e aproveita para revisar aqui. Aqui, ó. E para você que não quer ver as imagens, está com o guia da aprovação do lado. Tudo isso está constando no lado direito superior da página 6. Esse rol acho que recomendaria dar uma estudadinha assim. Fede a questão. Eu, se fosse fazer questão como examinador, sem dúvidas utilizaria ele. Lorenzo, pode tirar do slide? Vem comigo aqui. Revisão às cegas. Diga quais são as hipóteses em que podem ser interrompidas a licença para tratar interesse particular e também a licença capacitação. Escreve no papel ou fala em voz alta e já já a gente vai se desafiar para ver se a gente gravou. Pode pausar o vídeo. Não tu, Lorenzo, o pessoal que está assistindo. Bora lá então. Primeiro caso. Eu desenho aqui um fogo e o famoso blindado russo. Aqui, a esteira do blindado. Que é o caso de mobilização em estado de guerra. Também aqui eu vou desenhar aqui um moinho, uma vaquinha. Que eu me lembro do sítio, estado de sítio. Lembrando que estado de sítio não é estado de defesa. Se na hora da prova constasse estado de defesa, seria verdadeiro ou falso? Daria, claro, poderia se enquadrar na hipótese que é o caso de emergente necessidade de segurança pública. Mas o que fala de maneira expressa é o estado de sítio. A outra hipótese que nós falamos foi de emergente necessidade de segurança pública. Vamos lembrar do caso, aqui, Lourenço, eu vou caminhar um pouquinho para o lado, dos ônibus que foram incendiados pelo PCC. Outro desenho que eu vou fazer, vamos ver se você se recorda. Batida de martelo do juiz, sentença. E se de um lado tem um martelo, do outro tem Beto Carreiro. O chicote, que é a punição disciplinar. Para fechar, bancos dos jurados aqui, que vão assistir ao espetáculo do Tribunal do Júri, que é o caso da decisão de pronúncia. Estou vindo para cá, Lourenço, muito bom, cara. E a outra é o IPM. Uma cadeirinha, uma mesinha, a cadeirinha do escrivão e a cadeirinha do encarregado, o estrelado capitão. Deu para brincar? Deu para se divertir? Deu para gravar? Espero que sim. Na sequência, nós voltamos para a questão 49. Até daqui a pouquinho. Fala, pessoal. Vamos responder a questão de número 49, depois a de número 50. E estamos feitos na nossa revisão de questões. Slide 44 e página 6 do Guia da Aprovação. Essa questão é respondida com base no regimento interno da Brigada Militar. E vamos à leitura dela. De acordo com o regimento interno da Brigada Militar, as situações extraordinárias da tropa podem ser decorrentes de ordens de sobreaviso,
as quais determinam a situação na qual todo efetivo disponível ou parte dele fica prevenido da possibilidade de ser chamado para o desempenho de qualquer missão extraordinária, observando alguns preceitos como os relativos à sua suspensão. A ordem de suspensão do sobreaviso será determinada pela autoridade que o determinou. O que você acha, verdadeiro ou falso? Pior que é algo que faz sentido. Pô, se a própria autoridade determinou sobreaviso, também faria sentido que ela suspendesse. Então é verdadeiro. A mãozinha aqui da família Adams está indicando no sentido da verdade. Questão 2. A ordem de suspensão sobre aviso se dará mesmo antes de cessar o motivo da medida. Gabarito. Errado. Também não faz sentido algum cessar antes do motivo. Só depois de findo o motivo que orientou. Afinal, as coisas devem ter uma razão. Aqui mais uma questão que daria para resolver com base na lógica. Lembrando que a resposta está na página 7 do Guia da Aprovação, artigo 110 do Regimento Interno, inciso 4. Já a gente vai ler ele todo, mas aqui só pela lógica a gente já conseguiria matar as 1 e a 2 como falsas. Para fechar, a ordem aliás, a primeira como verdadeira, a segunda como falsa e agora a terceira. A ordem de suspensão sobre aviso indica a volta da tropa às suas atividades normais. Que o pessoal voltou às suas atividades. Aqui, na verdade, não é uma atividade normal, né? Eles parecem estar fazendo um juramento. Mas era isso que a imagem estava tentando fazer menção. Porque, na verdade, faz muito sentido. Pô, suspendeu o sobreaviso, voltou à normalidade. Também é algo meio lógico. Agora sim, Lorenzo, close em mim. Página 7 do Guia da Aprovação, inciso 4 do artigo 110 do Regimento Interno. A ordem de suspensão sobre aviso será determinada pela autoridade que o determinou, depois de cessado o motivo da medida, voltando a tropa às suas atividades normais. Vamos tentar desenhar isso aqui para facilitar? Então, a ordem da suspensão sobre aviso vai ser determinada pela autoridade que o determinou. Dá para desenhar uma pessoa aqui apontando para uma coisa e para outra. Primeiro ela determinou o sobreaviso e tudo que é bom chega ao fim. Como eu entenderia a segunda informação? Depois cessado o motivo da medida. O fim só chega quando o próprio motivo que determinou o sobreaviso encerrar-se. Por exemplo, tudo voltou ao normal em Gotham City. O sol voltou a raiar, como é dito no filme Cavaleiro das Trevas, a noite é sempre mais escura logo antes do amanhecer. E chegou o amanhecer. Para fechar, voltando a tropa às suas atividades normais, é um inciso que trata mais de obviedades, mas enfim, já que estamos estudando ele, voltando às atividades normais, o pessoal vai poder voltar a limpar o quartel, a trabalhar nas atividades de expediente. Questão bem tranquila que dava para resolver conforme a lógica, eu determinaria que ela é uma questão fácil. Mas se não acertou, fique tranquilo. O gabarito vai ser a letra D, só as assertivas 1 e 3 estão corretas. E olha que interessante, pessoal, nós estávamos falando de sobreaviso. E o sobreaviso, eu consegui apagar aqui, só um minutinho. Às vezes a gente se perde. E o sobreaviso tem essa facilidade, ó. Ele pode ser cumprido em casa. Olha que bacana. Grava essa informação. Tá no slide, Lorenzo, ainda? Lorenzo, está no slide ainda? Então agora vem comigo para o quadro, porque esse sobreaviso deve ser cumprido na casinha da pessoa. Isso é estipulado ali que tanto o oficial ou o praça, uma das possibilidades é no sobreaviso ficar em casa. A prontidão, que também é regulada pelo regimento interno, não. A prontidão deve ser em quartel. Vou fazer um quartelzinho aqui, uma bandeirinha. As VTR.
E essa é a diferença primordial. A prontidão deve ser em quartel. Por isso que também eu trouxe na página 7 a definição da prontidão. Uma diferença simples que também faz uma... Ela é muito parecida com a diferença entre sobreaviso e prontidão do direito do trabalho. Que também tem esse mesmo grau. A prontidão demanda mais e o sobreaviso menos. Mas, enfim, está previsto no nosso regimento interno e nós temos que saber para as futuras questões. É por isso que no slide, pode colocar o slide, Lourenço, aqui o praça, o oficial de prontidão em QAP total. Volta comigo, Lourenço. Só para ficar bem claro, leitura do 110, inciso 2. Os oficiais devem permanecer no quartel ou em suas residências, isso sobre aviso, mesma coisa os praças. E na prontidão, artigo 111, página 7 do Guia da Aprovação, inciso 1. Os oficiais de praça devem comparecer imediatamente e permanecer em quartel. Prontidão quartel, sobre aviso, pode ser em casa. E claro, também pode ser no quartel, mas se está em casa também tem que estar ligado. Lembrando, né? Se aparecer uma assertiva que pergunte, vem comigo aqui, Lourenço, só eu na imagem. Obrigado. Se no sobreaviso deve obrigatoriamente estar em casa, é verdadeiro ou falso? Falso, porque pode estar também no quartel. Agora, na prontidão deve obrigatoriamente, me responde sim ou não, estar em quartel, na prontidão? Resposta, sim. Questão 50, para fecharmos a aula de hoje. Os integrantes da Brigada Militar do Estado, em razão da destinação constitucional da corporação, Lei 10.990. O dispositivo legal também afirma que podem se encontrar em algumas situações, com exceção de... Temos que identificar a errada. Na inatividade, quando componentes da reserva, quando convocados. O que você acha? Verdadeiro ou falso? Falso. Na verdade, é considerado na ativa se o indivíduo da reserva remunerada estiver, quando ele for convocado, quando o tio Sen chamar o cara para o combate. Vai ser considerado na ativa e não na inativa. A atenção da reserva remunerada quando sujeito à convocação, conforme nós vamos ver mais à frente, é inativa. Mas reserva remunerada quando convocado é considerado da ativa. E aqui nós já identificaremos a falsa e mataremos a questão. Mas nosso esforço não acabou. Nós não estamos aqui para matar a questão. Na hora da prova, sim, se acertou por sorte, tanto faz, tanto fez. Aqui a gente está estudando para entender cada uma das assertivas. É considerado na ativa quando servidores militares de carreira. Olha a fotinho aqui da turma dos capitães que acabou de se formar. Verdade, faz todo sentido. Na inatividade, reformados, quando passados por algumas situações, dispensados da prestação de serviço na ativa, mas continuam a perceber a remuneração do Estado, também, claro, inativa, verdadeiro, a bengala e o dinheirinho. Na ativa, quando alunos de órgão de formação de servidor militar da ativa, aluno é considerado da ativa, afinal, está sempre se ferrando. Aqui uma fotinho da Esfias Montenegro, galerinha de fuzil vibrando. Na inativa, quando na reserva não remunerada, na forma da legislação específica, aqui uma bengalinha, só que a diferença é que antes tinha o dinheiro e aqui não tem. Pessoal, Lourenço, pode vir comigo. Eu gostaria de agradecer de coração essa resolução de questões. Eu tentei buscar aprendermos com base nela. Inclusive essa última questão 50 está tudo no Guia da Aprovação, páginas 7 e 8. Para aprendermos primeiro de uma maneira divertida, para iniciarmos os estudos para o próximo ano. Não adianta ficar decorando agora. O negócio é tentar estudar e aprender a longo prazo. O que eu posso recomendar é que sigamos na vida de concurseiro. Amemos nossa instituição, trabalhemos ao máximo. Mas é sempre possível almejarmos mais. E estudarmos para concurso, desenvolvermos bons hábitos, influencia nossa esposa, nossos filhos. Eu tenho uma vida muito melhor desde que eu comecei a estudar para concurso. Eu aprendi a ter hábitos melhores. E independente de se vamos passar em algo ou não, sinceramente, foda-se. Estudarmos, lutarmos por um objetivo, já nos torna vencedores em vida. E eu desejo de coração para vocês uma boa preparação, que aprendamos com nossos erros e que sigamos em frente com a proteção de Deus. Um forte abraço, obrigado pela confiança em nosso trabalho, obrigado Lourenço que trabalhou comigo hoje. Até a próxima.